Engrandecido seja Ele, e estamos aqui por Ele, e adoramos nesta hora, porque para Ele nós fomos chamados. Para todos aqueles que estão pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqueles que são novos, inscritos, que Deus seja extremamente louvado pela sua vida, pela sua família. Eu desejo as bênçãos de Deus sobre os teus negócios e a sua casa, e desde já agradeço pelo apoio. Isto faz nos entender que o canal é relevante, tem importância espiritual para quem assim está conosco, engajado em Cristo Jesus. Para os que assiduamente nos acompanham, que Deus seja louvado sempre e a sua bênção seja multiplicada de uma forma inigualável na sua vida. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma temática que o Senhor me autorizou dentro de uma habilitação espiritual, para transbordar, sim, para compartilhar convosco, acerca da criação ou formação de Adão. Existem muitas especulações e delas são geradas muitas ambiguidades concernente a esta temática. E por isso, e para isso, estamos aqui, para produzir um conteúdo de relevância que traga solução para suas dúvidas e lhe edifique espiritualmente. Eu sou o pastor Alessandro, para quem ainda não nos conhece, seja muito bem-vindo todos e fique conosco até o final. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Lembrando que nós não estamos aqui para definir ou manifestar a personalidade de um youtuber. Não, nós somos canal de Deus, somos profeta de Deus, nós sabemos quem somos e somos o que somos pela graça do Senhor. E para isto Deus te colocou aqui. Você não está por acaso e nem por coincidência. Deus te trouxe aqui para que eu libere uma palavra que seja de importância para a tua vida espiritual. E, não muito obstante, dentre a temática que estamos aqui propondo para nossa reflexão, Adão, ele e Eva foram criados ao mesmo tempo? Foram formados individualmente? A princípio, o que você deva entender é que o livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo de número 2, faz um contraste. Por mais que há semelhanças retrospectivas, cada capítulo é um capítulo que possui uma porção, um peso de revelação. No capítulo 1, nós vemos Deus, no verso 27 a seguir, ou a partir do 26, na sala do conselho, conversando entre si, concernente fazer o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E assim os criou, macho e fêmea os criou. Observe, neste capítulo está revelado o mundo em que foram criados. Qual é o mundo, pastor? O mundo do Logos, o mundo metafísico, o mundo do verbo. Sim, porque Deus é espírito. Oh, meu Deus do céu, e eu sinto ele aqui nesta gravação. Mas observe, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Fique focado. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Nos atendo e focando a questão do que nós estamos tratando em Gênesis capítulo 1, revela o mundo metafísico. Sim. Por quê? Porque o texto diz que Deus criou macho e fêmea, os criou e os abençoou. Pastor, como o senhor entende que esse capítulo 1 trata-se especificamente do mundo metafísico?
do mundo de cima e não de baixo, não do mundo físico. Porque no capítulo 5, sim, você pode averiguar na Escritura Sagrada, de Gênesis, verso 1 e verso 2, vai falar da genealogia de Adão. E no versículo 2 é específico a revelação, que diz que Deus os criou. Deus os criou, macho e fêmea os criou, os nomeou e os abençoou. Observe, um fundamento pluralista. Existe nesse texto a coesão fundamental dos dois ter sido criados no mesmo tempo. Aí nós encontramos a harmonia da revelação entre Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 e Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Dentre esses dois textos, nós conseguimos obter a informação, a revelação, a consciência da ciência da palavra de que os dois foram criados no mesmo tempo, nomeados no mesmo tempo, abençoados no mesmo tempo. Meu Deus, que harmonia de revelação poderosa, sim. E se você crê no que eu estou lhe dizendo, escrituristicamente falando, escreva aqui embaixo. No mesmo tempo que o homem e a mulher, ou o macho ou a fêmea foram criados, Deus lhe deu nome e lhe deu a bênção. Pegou? E aqui eu quero declarar a palavra de Deus, para que a bênção de Deus seja retumbante na sua vida e transbordante. Primeiro ele lhe dá um nome, lhe dá uma identidade. Sim, e na nova aliança nós vemos Jesus oferecendo o seu nome para com as nossas vidas. E ele mesmo diz, no meu nome está a credibilidade. Se pedir, se fizer, no meu nome, em mim, para a minha glória, segundo o Senhor Jesus nos ensinou, aleluia, nós teremos benefício. E aqui eu quero deixar bem claro que a bênção de Deus está para se manifestar de uma forma muito poderosa na sua vida, pelo peso do nome dele que foi estabelecido em ti. De que forma, pastor? Pela identidade, pela persona, pela natureza, pelo corpo espiritual, aleluia, que o Senhor estabeleceu em você. Agora não vive mais você, agora é que Cristo que vive em você, e por causa disto, a bênção de Deus crescerá como o Líbano, sim, como o cedro, melhor dizendo, crescia no Líbano. Observe, Adão e Eva foram criados ao mesmo tempo, no mundo metafísico, no mundo espiritual, no mundo do Logos, no mundo do Verbo. No mesmo tempo que Deus criou um, criou o outro, segundo o poder da sua palavra. Pois o termo criar quer dizer trazer existência do que pensa pela palavra. Uau! Deus trouxe a existência do que pensava pela palavra. E o homem e a mulher foram criados nas mesmas condições. Foram criados no mesmo fundamento. Isto é, no mundo espiritual, no mundo metafísico. Agora, não muito obstante, no mundo físico, Gênesis capítulo 2 diz, no verso 7, que Deus formou o homem do pó da terra. Analise essa questão. Enquanto no capítulo 1 Deus usa muito o termo criar, na verdade, Deus usa Moisés para deixar escrita essa poderosa revelação para nós. No capítulo 2, Deus vai usar o termo modelar, yatsar, que quer dizer dar forma, modelo ou modelar. Deus modela o corpo do homem do pó da terra. No capítulo 1, Deus traz a existência do homem e da mulher, do espírito e da alma dos mesmos, pelo poder da palavra. No capítulo 2, ele já traz o
corpo físico do homem pelo princípio da matéria, que é o pó. O pó é o princípio da matéria que Deus utiliza no contexto para soprar no homem espírito e alma. O texto nos diz, e assoprou fôlego de vida. Fôlego no hebraico quer dizer inspiração ou espírito. Agora, fez-lhe alma vivente. Observe, nefesh. Deus assopra dentro do homem o espírito e a alma e define uma composição tricotômica, cujo nós somos espírito, alma e corpo, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo de número 23. Mas observe esse detalhe. No mundo físico, Deus vai usar o princípio da matéria, que é o pó, e as mãos para modelar. Sim, o corpo e assopra o espírito e a alma dentro deste bazar, dentro desta soma, dentro deste corpo. Analise esse detalhe. Depois de Deus formar o homem do pó da terra, no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, Deus vai revelar-se, dizendo que não é bom que o homem esteja só. E nos versos posteriores, Deus vai dar formação a uma mulher, a partir de uma costela que o Senhor retirará do homem. O único elemento fundamental que Deus vai usar, como usou, como princípio de matéria, o pó da terra para o corpo do homem, Deus vai usar a costela como princípio de matéria para dar formação ao corpo da mulher. E é neste contexto que Adão traz de Eva apenas o princípio da matéria do corpo. Depois que Deus forma o corpo a partir da costela de Adão, Deus assopra o espírito e a alma da mulher, neste corpo. E ambos passam a viver para a glória de Deus no contexto. Mas observe, o que eu quero que você entenda é que tanto aqueles que defendem a doutrina, a revelação de que o homem e a mulher foram criados ao mesmo tempo, estão certos, quanto aqueles que dizem que os dois foram formados individualmente, não estão errados, estão certos. O problema é quando alguém coloca um ponto na revelação e isso deixa a desejar a outros que vêm crescendo, evoluindo, progredindo aqui na mente de Cristo Jesus. Agora, fazendo a harmonia destas duas revelações, tanto um quanto outros estão certo, só pecam quando negligenciam cada um a revelação do outro. Mas para você que tem espírito de unidade, você está recebendo a revelação em harmonia em Cristo Jesus. Por isso, só aquele que crê, escreva aqui embaixo. Deus tem harmonia na sua revelação. Sim, escreva, só você que crê na bênção de Deus na tua vida, no seu casamento, nas suas famílias. Por quê, pastor? Porque aquilo que Deus começou, Ele aperfeiçoará. No mundo metafísico, Deus começou criando os dois ao mesmo tempo. No mundo físico, Deus deu evidência individual de ambos, mas o resultado foi uni-los em Deus, para Deus e por Deus. Pegou a revelação? Então escreva aqui embaixo, aquilo que Deus começou na minha casa, em Cristo Jesus, aperfeiçoará até a sua vinda. Que você possa absorver toda essa revelação poderosa para as irmãs pregadoras da palavra, para os obreiros e os pastores que nos acompanham aqui. Olha que mensagem tremenda. Você já pregou sobre os 3 nomes de Eva? Você sabia que Eva teve 3 nomes? Isso basicamente falando, né? Porque ela já está em outro corpo,
transformado. E nesse outro corpo transformado existe um outro nome, diz Apocalipse. Um nome cujo uma pedra o vencedor recebe e nele está escrito. Mas tratando basicamente apenas dos 3 nomes. Eva, antes de ser Eva, ela foi chamada no mundo espiritual de Adão. Analise o capítulo 5 e verso 2 de Gênesis. No mesmo tempo que Deus cria macho e fêmea, os nomeia. E qual é o nome que Deus dá? Adão. Aí no original você vai buscar o que significa Adão. Essa interpretação eu vou deixar para você. Mas o primeiro nome dela não é Eva, é Adão no mundo espiritual. Depois que Deus dá formação ao seu corpo e assopra dentro desse corpo o espírito e a alma desta mulher e traz a Adão, no capítulo 2, a partir do verso 20, especificamente verso 21, nos diz que Adão batiza ela com um outro nome, que é Varoa. E só depois do pecado, no capítulo 3, ela vai receber um nome de Eva. As irmãs que gostam de ministrar em congressos de irmãs, procure o significado dos 3 nomes, você entenderá 3 dimensões e quem sabe tem depósitos de Deus aí para liberação da sua vida e também compartilhamento de transbordo desta glória para a vida de muitas irmãs e muitos irmãos. Isso é gratuito. Eu estou liberando para você. Por isso, para você que está chegando agora e ainda não é inscrito aqui neste canal, inscreva-se. Olha como é relevante. Olha como tem importância a harmonia da revelação, mesmo que por porção nós liberamos aqui. Por isso, para você que é grato ao Senhor, desça aqui embaixo. Isso, desculpa a minha redundância, mas desça aqui e está escrito de vermelho, inscrever-se. Clique, você sabe, gratuito. Do lado tem um sininho e um joinha. Clique também para que a plataforma esteja te notificando de toda vez que estivermos aqui louvando ao Senhor. E para aqueles que desejam crescer continuamente nessas revelações, já são muitas pessoas que têm adquirido a nossa literatura. Se você tem desejo de adquirir, tem desejo de conhecer melhor ou mais amplamente esses tipos de revelação, que é daí para cima, tá? É daí para cima. Nós temos alguns livros, deve ter acho que uns 20, 22 livros, tratando de revelações poderosas. Por exemplo, eu tenho um livro que eu vendo muito, graças a Deus, que o título do livro é O Casamento na Eternidade. Não sei se você percebeu, na revelação que eu acabei de liberar para você aqui, ou para a senhora, minha irmã, Deus no mundo espiritual, no mundo do Logos, ele criou o macho e a fêmea no mesmo tempo. Pegou? No mundo físico, Deus forma individualmente e une. O que é a celebração de um casamento? A união de 2 seres. No mundo físico aparece no texto, lá em Gênesis, dizendo que o homem deixará a sua mulher, aliás, o homem deixará o pai e a sua mãe e unir-se-á com a sua mulher, e etc, etc, etc. Por quê? Foram formados individualmente. Mas no mundo espiritual, você não vê essa palavra. Por quê? Porque no dia que nós... Opa! Estou me aprofundando na revelação. Deixa eu voltar aqui. Não vai ter corte. Mas no dia que o macho e fêmea foram criados, aleluia, foram criados já unidos. Foram criados já no resumo da celebração do casamento. Você sabia que você já veio para essa terra casado? Mas não vou me aprofundar. Caso haja interesse em você, em querer saber destes mistérios biblicamente, tenho certeza que Deus vai abrir a sua mente. Para quem é casado e para quem deseja casar. Eu creio que o casamento é uma revelação de Deus. Deus tem me abençoado
no meu casamento, e é isto que eu tenho vivido, por revelação em Cristo Jesus. E se há desejo de saber mais profundamente sobre esse assunto, ou outros mais assuntos, estará um link aqui embaixo do WhatsApp, você me chama. Será um prazer poder compartilhar convosco as nossas literaturas, os nossos livros. Sim, tenho certeza que você vai crescer em Cristo Jesus. Também quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que cooperam com o nosso ministério, que vem contribuindo as suas sementes, as suas fidelidades, o seu amor. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Se você está me conhecendo agora e já sentiu no coração o desejo de semear, de contribuir, ou de mandar um mimo para nós, o link está aqui embaixo. Você pode nos chamar que estaremos assim caminhando a você condições para recebermos estes mimos ou essas contribuições de louvor e adoração ao grande Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E não esqueça, deseja mesmo mudança de look? Também terá um link aqui embaixo das roupas maravilhosas que minha esposa vende. Agora, fiquem todos na paz e até a próxima.